Bom dia a todos. Com o quórum, da nossa sessão deliberativa, eu já passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Da 18ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2025, no plenário da Sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC, 16.159/2006, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 13.238/2019, entre outros, totalizando 8 processos que tratam de pensões e aposentadoria, todos os processos com proposta de votos aprovadas. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 10.506/2023, entre outros, totalizando 14 atos de pessoal, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente registrou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros. Em seguida, fizeram uso da palavra o conselheiro substituto Alberto Pires, o procurador Pedro Barbosa Neto, bem como o excelentíssimo senhor presidente. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, com lida a ata está em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? Também de acordo, senhor presidente. Também estou de acordo, aprovada. Coordenação de plenário, com a palavra. Mais alguma providência? Excelências, antes de adentrarmos a nossa ordem do dia, está franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, vamos já começando os nossos trabalhos com a palavra à conselheira Rosa, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, eu estou sem pauta para esta sessão. Perfeitamente. Obrigado, excelência. Dando continuidade, já franqueei a palavra ao conselheiro Alberto para os seus processos, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público, doutor Pedro, todos que nos assistem, eu envio a vossas excelências um ofício circular de número 22/2025, onde tem um relatório de processo a ser relatado nesta Câmara, em bloco, né? Como tem algumas especificidades, e alguns eu apenas vou destacar. Em relação às aposentadorias, né? Todos os que estão como aposentadoria aí, na realidade o 4024, 2018, 1706, 2016 e o 16111, 2018, eles estão abrangidos pelo tema 445, e assim como o processo 11976 de 2016, e que estão nessa mesma situação, né, para a estabilização da segurança jurídica. Já o processo 19972/2022 teve tramitação normal, sem nenhuma alteração. E os processos de transferência para reserva, os processos de 8558/2019 e o processo 6545/2019 tiveram suscitação pelo Parquet de Contas de nulidade, na preliminar nulidade, e que já antecipa a superação em função da jurisprudência dessa Corte, e também abrangido pelo tema 445. E, finalmente, o processo 11.410/2023 também trata de aposentadoria e dentro da normalidade, não abrangido por nenhum normativo específico pela normalidade.
Então, voto no sentido de todos sejam registrados por esta Corte de Contas, né? E feitas as devidas compensações financeiras quando assim couber, dar ciência aos órgãos de previdência e aos interessados e a publicidade para o fim de direito. Senhor presidente, senhora conselheira. Com a palavra, o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação do órgão ministerial, os processos estão em discussão e deliberação. Roberto Assente, não tá? Se ele quiser, mostra para ele se ele quiser fazer alguma observação. Então, Excelência, os processos estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Como relator, presidente. Eu também o acompanho. Aprovado. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Eu agradeço. Perfeitamente. Excelência, dando continuidade, eu tenho 44 processos para a sessão de hoje. Desses 44, 42 são atos de pessoal propriamente dito, aqueles que a gente aqui homologa, registra. Sendo que desses 42, 18 são de aposentadorias, 3 de pensão por morte e 21 de transferência para a reserva remunerada. Verifico, Excelência, que alguns deles atraem um tema 445, nos quais a gente aqui declara, né, o registro, a homologação do ato, alguns verificados ou pelo gabinete ou pelo próprio órgão ministerial, a entrada do servidor sem concurso público, antes e até após, né, a Constituição de 88, naqueles casos em que houver o pedido de súmula a respeito do tema, a gente continua, por assim dizer, adiando em função de julgado, caso existam processos nesse montante, e também, ainda com relação ao tema da DCT 19, aderindo às recomendações ministeriais para que o gestor veja isso com cuidado com relação à inscrição e eventual pagamento de servidores que estejam nessa situação, além da possibilidade das eventuais compensações previdenciárias nos processos em que for possível essa prática. Nem sendo assim, acredito que eu tenho esgotado toda a parte de juízo formado e que nos leva a decidir nesse sentido, naqueles atos, pelo seu registro de homologação e nos que estejam enquadrados no tema 445 pelas respectivas declarações e demais dispositivos de praxe, como publicização e reenvio dos documentos originais para os respectivos órgãos para a guarda, devido que são informações que devem ser preservadas. E assim, Excelência, com esses votos eu já passo a palavra para o órgão ministerial, mas destacando, doutor Pedro e conselheiros, que há um processo em que também nós não estamos nem homologando, nem declarando o ato de pessoal conforme a legislação. Nesse caso, o processo 5809 de 2020, nós estamos trazendo pelo arquivamento em razão da duplicidade
com outro processo, o processo 5808 de 2020, que, pelo que me consta aqui, até está numa etapa mais avançada. Aí, por questão de duplicidade e também de economia, né, processual, para a gente otimizar os trabalhos do tribunal, eu pago pelo arquivamento. E aqui peço até para a minha assessoria verificar se esse processo, mesmo arquivado, que ele, assim, detendo os documentos originais, que eles sejam encaminhados para o processo que está em estágio mais avançado, para não se perder informação em documentos do beneficiário. Sim, doutor Pedro, Vossa Excelência com a palavra. Para esclarecer, os processos de admissão de pessoal está nessa lei agora? Não, posteriormente, separado, são dois. Perfeito. Então, Excelência, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados, Excelência, e nesse caso do 5809/2020 reconheceu a litispendência e, portanto, opinou pelo arquivamento dos autos. Agradeço a manifestação ministerial. Os processos estão em discussão da liberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheiro Roberto? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, eu tenho mais dois processos. Esses são processos de atos de admissão que o tribunal ultimamente tem debruçado a respeito, que antigamente e hoje ainda temos muito a aposentação, não a entrada só que esse tipo de ato aqui é um ato de admissão referente à contratação temporária, aquela prevista na Constituição que se dá em casos excepcionais, inclusive demandando algumas situações, como a existência de lei local, processo seletivo, a justificação da importância daquela contratação, o caráter temporário, dentre outros. E aqui eu trago, são dois processos do município de Delmiro Gouveia, são os processos 10.261 e 10.491 de 2023. Aqui foi um trabalho feito pela DIMOP, mas até pela súmula número 4, que nas minhas manifestações até entenderia ser de necessário se simular algo a respeito, porque se o ato não está sujeito a registro e homologação, automaticamente ele cairia para a fiscalização de um ato de gestão comum, uma contratação. Mas o tribunal simulou número 4, que esses atos não podem ser objeto de registro. E o tribunal tem decidido, inclusive o pleno, os processos, em arquivar esse tipo de processo e, pelo menos, as decisões mais recentes, e se instaurar e começar um processo de auditoria, tendo em vista aqui que eu tenho apenas dois processos, um vínculo em cada um, mas a gente verifica que o município, por exemplo, de Delmiro, como verificamos em outros, a exemplo de Quebrangulo, se não me falha a memória, que esses vínculos são em número bem maior. Aqui em Delmiro são cerca de 103 contratações. Estamos verificando apenas duas desse total. E eu trago, explicando o processo, aí que eu explico por que seria homologatório ou não, das competências ou eventuais competências da diretoria que está atuando, e eu fico ainda com aquele receio de, em sendo um ato de gestão, esse processo ele não poderia ir caminhar pela DIMOP, que tem um tipo de atuação específica. Se há essas contratações, haveria necessidade da diretoria competente tratar a respeito. E o tribunal parece que também está entendendo dessa forma. Aqui a situação final, o decisório, depois de feitas as considerações, inclusive tendo em vista que o tribunal tem algumas atuações específicas, exemplo dos processos de atuação com relação a
acúmulo de cargo e portal da transparência, eu também estou trazendo esse processo para arquivar, mas antes disso, encaminhar para a diretoria competente para a inclusão em algum eventual procedimento adotado por tribunal em que trate especificamente da matéria, tendo em vista que é uma situação que só nesse município são 103 vínculos, mas que também já foi demonstrado, evidenciado a nós que existem outros municípios. Então, para não se fazer uma coisa individualizada, do meu juízo aqui de valor foi fazer esse encaminhamento antes de arquivar esse tipo de processo. Basicamente, é a explicação assim, que eu possa dar, mas estou aqui à disposição para qualquer dúvida que possa esclarecer. E sendo assim, doutor Pedro, eu já passo a palavra a Vossa Excelência. Excelência, o Ministério Público também entender pela aplicação da súmula 4 do TCE, né, e determina o arquivamento desse tipo de processo por entender que não estaria sujeito a registro, mas de toda forma adere, inclusive, ao encaminhamento de Vossa Excelência, no sentido de que essa contratação, juntamente com as demais, que certamente foram firmadas pelo município, até porque a contratação temporária é uma realidade na maioria dos municípios, ela seja apreciada, né, sob uma ótica mais global e se faça uma auditoria, um relatório, enfim, para que o tribunal possa exercer o seu controle sobre esses atos de gestão, que embora não possam aqui, segundo o entendimento da súmula, serem analisados como atos de admissão de pessoal sujeitos a registro, mas que não nos furtamos a exercer o controle externo sobre esses atos que, sem dúvida, merecem um olhar atento da Corte de Contas. É isso, Excelência. Obrigado, doutor Pedro. Com a manifestação ministerial, os dois processos estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência. Como votaria a conselheira Alberto? Também, como Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovados. Excelência, eu não tenho mais processo para o dia de hoje, então já encerra a nossa pauta do dia, mas antes de encerrar a sessão, está novamente franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, agradeço a presença de todos, encerrar a nossa sessão, desejando a todos... Por não, doutor Pedro? Eu estive ontem, Vossa Excelência, né, encontramos todos no evento da NTC, né, e também assim em colaboração com a Audi TCE, né, de Alagoas, a doutora Lília. E assim, queria parabenizar, né, o pessoal. Certamente tem o apoio da presidência da casa, né, mas assim, nós... em 2014, tivemos essa ousadia de trazer o Congresso do Ministério Público para cá, Congresso Nacional, e assim, eu sei assim, as dificuldades, né, os desafios que esse tipo de evento, as dificuldades que se apresentam são enormes. Então, assim, queria parabenizar, né, o pessoal daqui, dos autores de controle externo aqui de Alagoas, na pessoa da Lilian, né, um evento assim primoroso ontem, assim, o auditório lotado, né, os temas que serão, inclusive está acontecendo agora pela manhã, né, sair daqui depois eu vou continuar lá assistindo, o conselheiro Alberto já sinalizou que estará lá também. E assim, é de muita valia, né, para nós do Estado receber um evento desse porte. Só vem engrandecer ao nosso Ministério, o Ministério desenvolvido pela Corte de Contas, pelo Ministério Público, os demais agentes de controle. Excelência, não podia me furtar a fazer esse registro. Rememorei as duras batalhas que tive em 2014 à frente desse evento como procurador-geral, uma época um pouco turbulenta no Tribunal de Contas, mas que já passou. E é isso, Excelência, muito obrigado pela gentileza. Eu interrompi já os finalmente, mas não poderia deixar de
e fazer esse registro. Não, mas bem lembrado, doutor Pedro, é isso mesmo, é um registro aqui verdadeiro e que já passa a palavra com a senhora Rosa. Quero me unir a toda a exposição e todo o pensamento e, assim, também registrar a minha homenagem ao grupo dos auditores do Tribunal de Contas de Alagoas, que, como registrou o doutor Pedro, estão mostrando um evento realmente primoroso, não é? E isso engrandece não apenas a eles, mas ao nosso tribunal, não é? Isso repercute em todos nós e nós temos que realmente render homenagens a esses bravos, né, que realmente é difícil, né, e realmente ontem eu achei assim impecável. A palavra é essa, deve ter dado um trabalho, a gente sabe que dá, e parabenizar a todos os auditores e auditoras aqui do nosso tribunal, que fizeram um trabalho para os meus olhos ontem, sem nenhum senão, como falam por aí. É isso. A palavra do doutor Alberto, por gentileza. Primeiro agradeço ao doutor Pedro por nos lembrar que realmente eu saí ontem muito tarde de lá, aí cansado ainda, me recuperando a virose e iria passar em branco, né? E é como ele disse mesmo, porque tudo que nós vemos é como se fosse o palco, mas os bastidores têm um trabalho imenso, desafios, né? E eles mostraram uma competência, assim, absurda, né? E institucional, inclusive, né? Ele fazendo conexão com quase todas as instituições, os órgãos, os poderes, entendeu? Então é só, como disse a conselheira Rosa, engrandece a todos, né? Nos orgulha, nossos colegas jovens, né? Os colegas bem jovens, inclusive, né? A geração que quer algo muito forte, né? Parabéns, é só isso, senhor presidente. A mim não me resta falar apenas, né, aderir aos comentários do colega, aqui fazendo uma pequena, não sei se esse termo, maldade, mas todos se referindo aos auditores do Tribunal de Contas, né, do Estado de Alagoas, e apenas que fique consignado em ata, que é registrado em ata, que não possa fazer essa aprovação e fazer também, transmitir aos auditores o registro feito por essa segunda Câmara do evento. Uma captura adequada, né? Exatamente. Muito bem. Então, que seja feito dessa forma. Está ainda francada a palavra. Não tem quem queira fazer mais vezes. Assim encerramos a nossa sessão de hoje, desejando, sim, agora saúde a todos e convidando-os para os nossos dias e horários normais. Agradeço.